Inteligência artificial não é só ferramenta, é uma nova forma de pensar. O Mindset do líder orientado por IA. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que vai muito, mas muito além de só ferramenta e prompt, sabe? Vamos falar sobre a mentalidade para liderar na era da inteligência artificial. Porque o ponto aqui não é só usar a IA, e sim pensar de um jeito completamente novo. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é fundamental. Muitas equipes hoje em dia já usam IA para automatizar tarefas. Isso é fato. Mas, será que elas estão de fato pensando junto com a IA? Porque existe um abismo gigantesco entre só dar ordens e construir uma parceria estratégica. E é exatamente essa diferença que a gente vai investigar hoje. E isso nos leva, olha só, a essa comparação que é crucial. De um lado, tem gente que vê a IA como um tipo de estagiário digital. Alguém que executa comando, sabe? Faz resumo, escreve e-mail. É útil, sim, claro, mas é limitado. Do outro lado, tem a visão que realmente transforma o jogo. A IA como uma parceira de pensamento estratégico. Uma colaboradora que ajuda a gente a identificar padrões, riscos e até oportunidades que sozinhos a gente talvez nem enxergasse. Então, a pergunta é: como é que se faz essa transição? Bom, o primeiro passo é uma mudança fundamental de mentalidade. É sobre evoluir da visão da IA como uma simples ferramenta para começar a enxergá-la como uma parceira de verdade. E essa citação da fonte original resume tudo de um jeito perfeito. Pensa bem, a tecnologia está aí, disponível para todo mundo. O verdadeiro diferencial competitivo não vai vir de quem tem a melhor ferramenta, mas sim de quem desenvolva a melhor maneira de pensar, de decidir e, principalmente, de aprender de forma colaborativa com essa tecnologia. E olha, isso aqui ilustra perfeitamente a diferença na prática. Um comando típico de estagiário seria tipo: escreva um texto sobre produtividade. Direto ao ponto, mais superficial. Agora, uma pergunta de parceiro seria bem diferente. O que é que está bloqueando a produtividade da nossa equipe e como a IA pode me ajudar a enxergar padrões e soluções que não são tão óbvias? A segunda abordagem, essa sim abre as portas para a inovação de verdade. E isso tudo nos leva ao que talvez seja o novo superpoder na era da IA: a habilidade de formular as perguntas certas. É aqui que o verdadeiro valor é destravado. Então, o ponto central é este. A qualidade da interação com a IA é totalmente definida pela qualidade da pergunta. Uma pergunta bem formulada gera insights que podem ser revolucionários. Uma pergunta vaga gera respostas genéricas. O foco muda, sai da busca por respostas e vai para a arte de fazer as perguntas. E este slide nos dá uma ferramenta super prática para isso, o Framework CRIT. Vamos entender ele rapidinho. Primeiro, C, de contexto. Tem que dar todo o cenário do problema. Depois, R, de role, ou papel. Aqui a gente atribui uma persona especialista à IA. Por exemplo, haja como um consultor de processo Six Sigma. O I é de interview, entrevista. E aqui está o pulo do gato, permitir que a própria IA faça perguntas para refinar o que foi pedido. E por fim, T de task, ou tarefa. Aqui a gente define o objetivo final de um jeito bem específico. É uma estrutura para garantir conversas de altíssimo impacto com a IA. Ok, agora que a gente já sabe como interagir de um jeito mais estratégico, a gente precisa focar essa nova habilidade. Porque não se trata só de fazer tudo mais rápido, mas sim de acelerar as coisas certas. Essa frase é muito poderosa. A IA nos dá uma velocidade incrível, é verdade. Mas sem um foco claro, sem intenção, essa velocidade toda vira só ruído. Um monte de atividade sem propósito. A verdadeira liderança orientada por IA busca ser a mais intencional, não apenas a mais rápida. E é exatamente aqui que o famoso princípio de Pareto, a regra 20-80, entra em cena. A ideia é bem simples: usar a IA para delegar aqueles 80% de tarefas operacionais, repetitivas, aquelas que consomem um tempo danado, mas geram menos valor. E ao fazer isso, o que acontece? A gente libera energia, a criatividade e o tempo da equipe para focar naqueles 20% de atividades que realmente impulsionam o valor estratégico e o crescimento. A automação, nesse caso, não é o fim, mas o meio para a gente liberar o potencial humano para o que realmente importa. E quando uma equipe consegue liberar todo esse tempo e essa energia estratégica, o que acontece? Bom, o escopo se amplia. O papel dessa equipe dentro da organização muda de uma forma fundamental. Ela deixa de ser só uma executora para se tornar uma verdadeira força de transformação. A nova missão fica muito clara: ser um multiplicador de impacto. Não se trata mais só de melhorar a própria eficiência, mas sim de capacitar a organização inteira a pensar e operar de um jeito mais inteligente, usando a IA como uma grande alavanca. E esse impacto se manifesta em três pilares que estão super conectados. Primeiro, aumentar a produtividade das pessoas, tornando cada indivíduo mais capaz. Segundo, otimizar as operações, reduzindo o desperdício e tempo.
E terceiro, tornar produtos e serviços mais valiosos, seja melhorando o que já existe ou criando ofertas totalmente novas com base nos insights da IA. E, finalmente, como é que a gente transforma tudo isso numa prática diária, algo que seja sustentável? A resposta está em criar uma cultura de aprendizado contínuo. Isso aqui é crucial de se entender. Liderança orientada por IA não é um cargo, não é uma posição no organograma. É uma atitude, uma mentalidade de curiosidade, de experimentação, que pode e, na verdade, deve ser de todo mundo na equipe. A coragem de pensar diferente é o que define essa liderança. Para cultivar essa atitude, a gente pode adotar uma rotina bem simples de 3 passos. Primeiro, explorar, ou seja, experimentar ativamente novas aplicações de IA no dia a dia. Segundo, refletir, parar para analisar o que funcionou, o que não deu certo e, claro, o que foi aprendido no processo. E terceiro, compartilhar, distribuir essas descobertas, porque o conhecimento só gera valor de verdade quando ele circula. E esse ciclo acaba criando um efeito espiral super poderoso. Cada pequeno experimento gera um insight. Esse insight nos leva a formular uma pergunta ainda melhor. E essa nova pergunta nos impulsiona para o próximo avanço. É literalmente um motor de progresso contínuo que se autoalimenta. E assim, a gente fecha este ciclo exatamente onde começamos, com uma pergunta. A jornada para liderar com IA não é sobre as respostas que se obtém, mas sim sobre a coragem e a habilidade de fazer perguntas cada vez mais poderosas. Então, a reflexão final que fica é essa. Qual vai ser a próxima pergunta? Aquela que vai definir o próximo grande avanço.